Você sente que alguma coisa está ruindo dentro de você. Como se uma parede antiga começasse a rachar exatamente no ponto que você sempre tentou esconder. Uma rachadura insistente, silenciosa, mas inevitável. E você tenta colocar as mãos por cima, impedir que ela cresça, mas percebe que não tem força. E no fundo, existe um medo profundo, um medo de que Deus esteja permitindo que tudo isso aconteça. Como se Ele estivesse quebrando partes suas que você achava que precisava para continuar existindo. Mas o que você ainda não sabe é que às vezes Deus te quebra para te curar. Você cresceu acreditando que força era nunca desmoronar, que fé era continuar de pé mesmo com as pernas tremendo. Mas existe um momento na caminhada espiritual em que Deus, com toda a sua sabedoria, permite que aquilo que você ergueu sem Ele caia. Não por crueldade, não por abandono, mas porque somente o que cai pode ser reconstruído sobre um fundamento que não desaba. Você não está sendo destruído, está sendo refeito. E a verdade é que Deus não trabalha com estruturas ocas, Ele trabalha com verdade. E a verdade, às vezes, dói como uma luz forte entrando em um quarto escuro. Ela expõe, revela, mostra o que você não queria ver. E é exatamente aí que começa a cura. Não onde você é forte, mas onde você sangra. Você tenta esconder sua dor até de Deus, como se Ele não enxergasse as regiões silenciosas da sua alma. Mas Ele vê, Ele sempre viu. E é por isso que Ele te levou até esse ponto. Não para te envergonhar, mas para que você finalmente parasse de correr. Ele precisava que você ficasse vulnerável o suficiente para permitir que Ele tocasse o que você sempre evitou. O processo de ser quebrado por Deus nunca é bonito, nunca é confortável. Às vezes, parece até injusto. Você olha para o céu e pergunta, por quê? Por que agora? Por que comigo? Mas no céu existe silêncio. Não porque Deus não quer responder, mas porque a resposta está acontecendo dentro de você. Você sente que está perdendo o controle. E está. Mas não é o controle da sua vida que está sumindo. É o controle da sua autossuficiência, da sua necessidade de carregar o peso sozinho, do seu hábito de sobreviver sem se entregar. Deus está arrancando de você aquilo que te impede de ser inteiro. E talvez pela primeira vez você é confrontado com a verdade. Você construiu paredes demais, muitas delas altas, muitas delas grossas e algumas feitas de feridas antigas. E enquanto você achava que essas paredes te protegiam, elas te aprisionavam. Deus não derruba muros para expor você ao perigo. Ele derruba para que você possa respirar. Há momentos em que você sente a alma apertada, como se estivesse dentro de um quarto pequeno demais. Situações que antes você suportava, agora te esmagam. Emoções que antes você segurava, agora transbordam. Isso não é fraqueza, é sinal de que Deus está mexendo em algo profundo, algo que estava adormecido e precisava acordar. E no meio desse movimento interno, você começa a perceber que a verdadeira cura nunca começa pela superfície. Deus não passa um pano por cima das suas feridas, dizendo, vai ficar tudo bem. Ele pressiona onde dói, Ele toca onde você treme, Ele vai até o ponto que você mais teme visitar, porque onde você teme, Ele transforma. Você se pergunta por que Ele não cura sem quebrar, por que Ele não restaura sem te levar tão fundo na dor. Mas cura superficial não sustenta futuro. Deus não quer apenas te aliviar, Ele quer te libertar, e a libertação, às vezes, começa com o som de algo quebrando. A dor que você sente agora não é sinal de que Deus te deixou. É sinal de que Ele finalmente entrou onde você nunca deixou ninguém entrar. É estranho pensar assim, mas a presença de Deus não é percebida apenas na paz. Às vezes, ela é percebida na ruptura. Porque a ruptura desperta, ela move, ela transforma mais do que qualquer conforto conseguiria transformar. E é por isso que você está passando por esse processo. Deus está quebrando aquilo que te machuca, mas que você aprendeu a chamar de normal. Ele está desfazendo correntes que você se acostumou a carregar. Correntes que estavam tão presas à sua rotina que você confundiu com identidade. Correntes que te impediram de sentir, de sonhar, de se entregar. A cura não acontece enquanto a mentira continua intacta. Você sente algo dentro de si cedendo,
como se uma estrutura antiga estivesse finalmente tombando. E nesse barulho interno de coisas desabando, você sente medo. É natural. Qualquer um sentiria. Mas a verdade é que Deus só derruba aquilo que Ele mesmo não construiu. Ele nunca derruba o que Ele planejou para você. Ele só derruba o que você construiu para tentar sobreviver. E muitas vezes você construiu sobrevivência onde Deus queria construir vida. Construiu resistência onde Ele queria construir rendição. Construiu independência onde Ele queria construir confiança. E agora, para te levar ao lugar certo, Ele precisa primeiro desfazer os lugares errados dentro de você. Lugares escuros, lugares escondidos, lugares que você mantém fechados, como gavetas onde ninguém toca. Por isso, você sente as coisas saindo do lugar. Relacionamentos que antes pareciam firmes, agora parecem frágeis. Caminhos que antes faziam sentido, agora parecem estranhos. Emoções que antes você ignorava, agora gritam. É o movimento de Deus reorganizando sua alma. Não é caos, é cirurgia. Não é perda, é tratamento. Não é punição, é cuidado profundo. A cirurgia espiritual não acontece com anestesia. Deus não entorpece sua consciência para operar em você. Ele faz você sentir. Não para te traumatizar, mas para te acordar. O que você sente agora é um convite para assumir o que foi ignorado, para olhar para o que você evitou por tempo demais. A dor é o sinal de que o processo está funcionando. E aqui está uma verdade que quase ninguém te disse. Deus te ama tanto que Ele prefere te ver quebrado por Ele do que inteiro no que te destrói. Ele prefere te ver chorando na presença dEle do que rindo preso em ilusões. Ele prefere te tirar o chão do que te deixar caminhar em direção a um abismo. Amor verdadeiro não deixa você continuar no caminho errado só porque é confortável. Você talvez pense, mas por que Deus não me avisou antes? Por que Ele esperou eu ficar tão cansado? Mas Ele avisou. Ele sussurrou nos detalhes, Ele apontou sinais, Ele enviou pessoas, Ele tocou na sua consciência inúmeras vezes. Mas você estava ocupado demais segurando suas próprias construções. Às vezes, a voz de Deus só é ouvida quando o barulho interno finalmente desmorona. É por isso que esse momento é tão importante. É como se Deus tivesse esperado você se cansar do seu próprio peso para então te ensinar a descansar nele. A quebra, essa mesma que dói tanto, está te conduzindo para um tipo de dependência que não escraviza, mas liberta. Uma dependência que não te diminui, mas te fortalece. Uma dependência que te devolve ao seu Criador. E, no meio dessa entrega forçada, algo começa a nascer. Ainda pequeno, quase imperceptível, como uma luz, bem fraca, atravessando uma janela suja. Você não sabe explicar, mas existe uma esperança dentro da dor. Uma paz tímida tentando emergir entre lágrimas. Uma certeza leve, quase um sussurro, dizendo que isso tudo tem propósito. Que você não está sendo destruído, está sendo refeito. Mas antes que essa esperança cresça, você ainda atravessa um período estranho, um silêncio denso. Parece que Deus está quieto demais, distante demais, lento demais. Você ora e não sente resposta. Você chora e não vê mudança. Você tenta entender e não encontra explicação. Esse silêncio não é ausência, é preparo. Deus silencia o mundo ao seu redor para te ensinar a ouvir o que você nunca ouviu antes. E é nesse silêncio que Ele começa a trabalhar na raiz, não no ramo. Você queria que Deus mudasse sua situação, mas Ele quis mudar o seu coração. Você pediu que Ele removesse o peso, mas Ele quis fortalecer seu interior. Você pediu alívio, mas Ele sabe que antes do alívio, você precisa de alicerce. É por isso que tantas coisas ao seu redor parecem não se mover, porque quem está se movendo é você. A reconstrução começa dentro. É sempre assim. Deus nunca reconstrói fora aquilo que primeiro não foi refeito por dentro. E talvez você não perceba, mas algo está mudando na sua maneira de pensar. Você está ficando mais sensível ao que antes te endurecia. Está enxergando com mais clareza aquilo que antes te confundia. A dor está reorganizando sua visão, ajustando seu foco, limpando sua percepção.
A ansiedade que te consumia já não domina da mesma forma. Ela ainda existe, ainda aparece, ainda tenta te agarrar, mas já não te paralisa como antes. Porque quando Deus começa a te refazer, Ele não só te cura, Ele te revela. Ele te mostra quem você é nele. E quando você sabe quem é nele, a ansiedade começa a perder espaço. Ela não encontra mais o mesmo terreno fértil de antes. O que antes era medo, agora é terreno de fé. Mesmo assim, você continua passando por momentos de tensão, dias de aperto no peito, noites longas, pensamentos acelerados. E nesses momentos você pensa, não estou melhorando, mas está. A cura não é linear, a alma não cicatriza como a pele. O que Deus está fazendo é profundo demais para ser rápido. Ele está desmontando padrões, desfazendo traumas, corrigindo crenças. É um processo delicado, quase artesanal. É como se ele estivesse segurando sua alma nas mãos, tirando cada fragmento quebrado com cuidado, lapidando, limpando, reorganizando. Você não vê isso, mas sente. E é por isso que alguns dias são tão estranhos. Você sente que algo está acontecendo, mas não consegue definir o quê. É Deus mexendo onde ninguém mais pode tocar, alinhando o que estava torto, desarmando o que estava travado. E quanto mais Ele mexe, mais você percebe que havia coisas dentro de você que você nunca enfrentou. Feridas antigas que você mascarou com força, medos que você escondeu atrás de produtividade, falhas que você empurrou para o esquecimento. Deus está trazendo tudo à tona, não para te humilhar, mas para te liberar. Tudo que é exposto à luz pode ser curado. O que permanece escondido, permanece doendo. É por isso que Ele te quebrou, para que a luz entrasse. Porque enquanto você mantinha tudo intacto, você também mantinha tudo escuro. A quebra abriu frestas, e pelas frestas, a luz está entrando. Luz de revelação, luz de consolo, luz de entendimento, luz de verdade. A cura que você tanto pediu está acontecendo, mas não da forma romantizada que você imaginava. Está acontecendo na verdade, e a verdade liberta, mas primeiro confronta. Agora você começa a entender. Deus não permitiu esta ruptura para te punir, mas para te reposicionar. Você estava vivendo fora do seu propósito, fora da sua identidade, fora da sua essência. E Ele te ama demais para te deixar permanecer longe daquilo que Ele escreveu para você. A dor te tirou do caminho errado. A reconstrução te coloca no caminho certo. E pouco a pouco, você começa a respirar diferente. Começa a acordar com menos peso. Começa a sentir que existe um futuro possível novamente. Começa a perceber que algo dentro de você está voltando a viver. O que parecia morte era processo. O que parecia fim era início. O que parecia destruição era a preparação para algo tão maior, tão mais profundo, tão mais verdadeiro, que você só vai compreender completamente quando estiver totalmente refeito. E à medida que essa nova vida começa a nascer dentro de você, Deus te conduz a uma compreensão que muda tudo. Nem toda dor é inimiga, e nem toda quebra é destruição. Algumas dores são portas, e algumas quebras são janelas. A alma humana às vezes precisa ser tocada em seus pontos mais sensíveis para despertar para o que realmente importa. Você percebe que, pela primeira vez em muito tempo, está sentindo de verdade, e é justamente isso que te cura, porque parte da cura é voltar a sentir. Durante anos você endureceu suas emoções para sobreviver. Você se acostumou a esconder, disfarçar, empurrar. Mas Deus está desfazendo essa armadura emocional que te afastava até das pessoas que você amava. E sim, isso dói. Dói porque você deixou de ser vulnerável por medo de quebrar, mas agora está descobrindo que a vulnerabilidade é o que te torna inteiro outra vez. E enquanto esse processo acontece, você percebe uma mudança profunda. Aquilo que antes te derrubava já não tem o mesmo efeito. A rejeição não destrói sua identidade. A espera não rouba mais sua paz. A incerteza não te paralisa. Como se Deus tivesse recalibrado seu coração. Como se Ele tivesse reconstruído sua força por dentro. Você não está apenas sobrevivendo, está amadurecendo. Mas há um momento específico, quase invisível, em que a reconstrução se torna evidente.
Pode ser numa manhã aparentemente comum enquanto você toma um café ou durante um pôr do sol silencioso. Algo dentro de você se realinha. Uma nova clareza surge. Um peso sai. Uma paz te envolve. Você não sabe explicar, mas sabe que Deus tocou. Que Ele ajustou algo invisível, mas completamente essencial. Esse toque divino não é espetacular. É discreto. É suave como o vento passando por árvores altas. É leve como luz atravessando cortinas, mas é transformador. Porque o que Deus conserta por dentro não se quebra com facilidade. Quando Ele refaz para durar. E aquilo que Ele está fazendo em você agora é mais sólido do que qualquer força humana poderia construir. E então surge uma pergunta inevitável. Por que Deus não fez isso antes? Mas a verdadeira pergunta é: por que você não deixou antes? Não com culpa, mas com compreensão. A verdade é que você só consegue ser curado quando está pronto para ser quebrado. Só consegue ser transformado quando aceita desmontar o que te sustentava. Só consegue ser moldado quando para de resistir. Deus esperou sua abertura, seu cansaço, sua rendição. E agora que essa rendição aconteceu, o processo ganha profundidade. Deus começa a te mostrar partes de si mesmo que você nunca viu. Ele revela detalhes da sua própria história que ignorava. Ele te lembra de quem você sempre foi antes das feridas, antes das quedas, antes das decepções. Ele te reposiciona na verdade sobre sua identidade. Você não é o que te aconteceu. Você não é sua dor. Você não é a versão quebrada de si mesmo. Você é o vaso nas mãos do olheiro. E ele não trabalha com pressa nem com descuido. Ele molda devagar, com intenção, com precisão. Ele sabe exatamente onde apertar, onde soltar, onde suavizar, onde fortalecer. Ele te enxerga por inteiro, não só como você é agora, mas como será quando o processo terminar. Ele já vê a versão restaurada enquanto você ainda está no meio da reconstrução. E é aqui que a compreensão te alcança, como uma onda silenciosa. Deus nunca te quebrou para destruir sua história. Ele te quebrou para salvar sua história, para abrir espaço para uma versão de você que estava sufocada, escondida, adormecida. A versão que vive em propósito, a versão que caminha em verdade, a versão que confia, a versão que ama sem medo, a versão que respira fundo e sabe: eu não estou só. E com essa compreensão, uma coragem nova começa a nascer dentro de você. Não é uma coragem barulhenta, nem impulsiva. É uma coragem tranquila. Aquela que sabe que pode continuar mesmo tremendo. Aquela que sabe que não precisa controlar tudo. Aquela que sabe que o Deus que te permitiu quebrar é o mesmo Deus que está te reconstruindo. E se Ele está te reconstruindo, o final não pode ser derrota. E quando essa coragem se estabelece, mesmo que de forma tímida, você começa a enxergar a sua própria jornada com outros olhos. Aquilo que antes parecia injustiça, agora parece cuidado. O que antes soava como abandono, agora ecoa como proteção. Você percebe que Deus não te poupou do processo, mas te poupou de finais que teriam te destruído por completo. Ele te quebrou para evitar que você se perdesse em caminhos que pareciam certos, mas levavam ao vazio. E então você olha para trás e quase não reconhece a pessoa que era antes. Não porque você tenha mudado completamente, mas porque agora você está mais próximo de quem sempre deveria ter sido. Sua mente está mais leve, seu coração está mais ajustado, seu espírito mais firme. A mesma situação que antes te derrubaria, hoje apenas te faz respirar fundo e lembrar: eu já sobrevivi a coisas maiores, e Deus estava em todas elas. Essa maturidade emocional e espiritual não veio de livros, nem de discursos, nem de conselhos motivacionais. Veio de noites difíceis, veio de orações silenciosas, veio de lágrimas que ninguém viu, veio de quedas que só Deus acompanhou. Veio do momento em que você finalmente se sentiu fraco o suficiente para pedir ajuda. Veio da quebra que abriu espaço para algo novo ser colocado onde antes só havia resistência. E agora que você entende o movimento de Deus, você começa a agradecer pelo que antes pedia para desaparecer. Começa a valorizar o processo que antes parecia apenas sofrimento. Começa a perceber que não existe cura superficial, existe cura profunda. E essa cura sempre toca partes de você que você preferiria não tocar. Mas Deus não trabalha na superfície.
Ele cura da raiz para cima. E essa cura profunda começa a transbordar para sua vida inteira. Seus relacionamentos mudam, sua forma de ouvir muda, sua forma de falar muda, até sua respiração muda. Você já não reage no impulso, você responde com sabedoria. Já não se prende ao que machuca, você se prende ao que te edifica. O que antes te desestabilizava, agora te fortalece. E não é porque tudo ficou mais fácil, é porque você ficou mais inteiro. E nesse novo estado interno, você percebe algo ainda mais poderoso. Deus não estava apenas te reconstruindo, Ele estava te preparando. Preparando para responsabilidades maiores, para ambientes que exigem maturidade, para relacionamentos saudáveis, para oportunidades que antes você não teria estrutura para sustentar. Ele não te quebrou só para te curar, Ele te quebrou para te capacitar. Então, no meio dessa percepção, uma frase surge dentro de você como um sussurro firme. Agora eu entendo. Não entende tudo, mas entende o suficiente. Entende que Deus não desperdiça dor. Entende que Ele não permitiria que a sua alma passasse por tanto sem propósito. Entende que aquilo que parecia atraso era, na verdade, treinamento. Entende que aquilo que parecia silêncio era preparação. Entende que aquilo que parecia quebra era, na verdade, o molde da restauração. E com esse entendimento, você começa a caminhar com mais leveza, começa a confiar com mais maturidade, começa a esperar sem desespero. Porque agora você conhece o ciclo. Deus quebra, Deus cura, Deus molda, Deus fortalece, Deus envia. Você está saindo da fase da quebra e entrando na fase da missão. E é lindo perceber que suas feridas se tornaram ferramentas. Seu passado se tornou poder. Sua dor se tornou sabedoria. É nesse ponto que Deus olha para você e diz: agora você está pronto. Pronto para viver aquilo que antes estaria pesado demais. Pronto para carregar o que antes quebraria a sua estrutura emocional. Pronto para amar sem medo, para confiar sem ansiedade, para caminhar sem desespero. Pronto para viver não como alguém quebrado, mas como alguém restaurado. E a verdade é que Deus não restaurou você para que você voltasse ao que era. Ele restaurou você para que você se tornasse quem você nunca conseguiu ser antes. E assim o vídeo termina, onde tudo começou, na frase que muda tudo. Você acha que está sendo destruído, mas está sendo refeito. Agora você entende. Você não foi quebrado para ser descartado. Você foi quebrado para ser curado. Foi quebrado para ser transformado. Foi quebrado para ser reposicionado. Foi quebrado porque Deus viu em você algo que você ainda não enxergava. E hoje, finalmente, você consegue ver. A quebra foi amor. A cura foi promessa. E o novo que está chegando é propósito.